neste momento da palavra do Senhor, que tem todo o poder para transformar a nossa vida, nos ensinar. Ele já tem feito isso. Ele já está falando conosco. Desde quando você entrou nesse culto, Deus já está falando com a gente. É assim que você precisa entender a palavra de Deus. O culto, existem partes dele. E todo culto é importante. Não apenas uma única parte, mas todo culto é importante, para que a gente possa adorar a Deus e entender o que Ele está falando com a gente. E meus amados irmãos, eu gostaria que você abrisse sua Bíblia comigo no livro de Efésios, no capítulo 2. Efésios capítulo 2, verso 1 a 10. Caso sua criança precisa e necessita, você pode acompanhá-la para que ela possa ter o cuidado necessário. Efésios 2, verso 1 a 10. Preste atenção. Na semana passada, nós começamos a falar um pouquinho sobre esse mês tão importante para nós. Outubro nós falamos de quê, irmãos? Opa! Tem um pequeno coral aqui à minha esquerda, vamos lá. Outubro a gente fala do quê, irmãos? Isso, gente, sobre a reforma protestante. Eu não vou dar uma aula de história, eu sou péssimo em história, e os irmãos já sabem disso. A minha direção é outra, mas podemos trabalhar de uma forma bem interessante também na história. Mas nesse mês de outubro falamos muito sobre a reforma protestante. A gente fala muito sobre a importância de Deus na história da humanidade. E sempre quando a gente acha que o negócio vai desgringolar, Deus vai lá e diz assim: não, porque ainda não é o fim. Se a gente acha que o negócio vai acabar, e de repente a história vai mudar, e de repente tudo vai para o ralo, Deus diz: não, porque ainda não é o fim. E a gente sempre viu isso na palavra de Deus e na história da humanidade. A gente sempre enxergou essas nuances da vida, esses momentos em que a gente achava que o povo de Deus ia ser destruído, e de repente Deus vai lá e muda a história. E no momento em que nós achamos que, de fato, o faraó vai destruir todas as coisas, Deus vai lá e muda a história. Deus é mestre em fazer isso, em achar que a luz está acabando, mas Deus reconstrói todas as coisas, porque onde há Deus, há luz. Onde há Deus, há esperança. Onde há Deus, há graça. Nessa noite eu quero falar dessa graça para você. No coração da reforma, queridos, havia um grito de libertação. No coração da reforma havia um grito de algo maior. Onde as pessoas viviam ali enclausuradas em pensamentos escuros e sombrios. Deus muda a história de todas as coisas. Essa libertação se deu justamente porque a graça de Deus superabundou o que, irmãos? O pecado. A graça libertadora de Deus mudou a nossa história, transformou a nossa vida, nos deu uma nova chance, nos faz perceber, queridos, que a salvação, ela não pode ser conquistada, a salvação não pode ser adquirida, a salvação é graça, a salvação não é mérito, a salvação é dom de Deus. A palavra do Senhor nos diz aqui em Efésios capítulo 2, do verso 1 até o verso 10, nos diz assim a palavra de Deus, você pode ler comigo, vamos ler juntos? E Ele nos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, do Espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também andastes outrora, segundo as inclinações da nossa carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira,
como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, nos deu vida juntamente com Cristo. Nos fez assentar nos lugares celestiais, para mostrar nos séculos vindouros, em bondade para conosco em Cristo Jesus, porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Meus irmãos, eu olhando para este texto, pensando um pouco em graça, porque uma das palavras norteadoras da reforma protestante é sobre a graça. Quando nós olhamos para as solas, nós vamos recordar que é somente pelas Escrituras, como vimos no domingo passado. Nós vimos no domingo passado que nós vivemos somente pelas Escrituras. Nós devemos viver para a palavra de Deus, andar na palavra de Deus, nos relacionar na palavra de Deus e viver nesta palavra, porque ela é luz para os nossos caminhos. E uma outra direção da reforma é também nos fazer perceber que é somente pela graça de Deus. E quando eu paro para pensar na graça, eu me lembro de algo muito prático na minha vida que eu vivi quando eu comecei o seminário. No ano 2005, quando eu estava entrando para o seminário, no meados daquele ano, eu pude trabalhar durante todos os meus anos com meu professor de seminário, reverendo Leonardo Leão. É um professor extraordinário na área da pregação e na área da comunicação. Uma pessoa inteligentíssima, que fazia a gente entrar nas Escrituras de uma forma muito intensa. Ele ainda é professor até hoje, se converteu, fez algumas faculdades, partiu para alguns doutorados, depois se tornou professor de seminário, mas é um cara muito humilde e um servo. E naquele meado daquele ano, 2025, a gente, da nossa turma, a gente teve uma experiência muito interessante. Porque seminarista é assim, igual Samuel ali. Seminarista é assim, seminarista adora brincar, nos momentos das salas, dos encontros, a gente se diverte, a gente fala de coisa séria também, a gente estuda a Bíblia, a gente lê muitos livros, a gente fala de muitas teologias, mas a gente é brincalhão também, porque somos seres humanos comuns. E a nossa turma ali, naquele afã ali da brincadeira, da agitação, da correria de um intervalo para o outro, a gente chegou meio agitado na sala de aula, e aquela quantidade de seminaristas assim, brincando, rindo, se divertindo e demorando para entrar na aula. E o professor já estava lá. E a gente ainda ali se divertindo, brincando, esquecendo da vida e esquecendo de quem estava ali, aquela autoridade que estava ali. A nossa prova de final de ano estava chegando. E era a prova da semana seguinte. Até que o professor chegou para nós, este mesmo professor chegou para nós e disse assim: gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. A prova da semana que vem é agora. Pegue um papel, pegue uma caneta, vamos fazer a prova da semana que vem. E essa prova vai valer a nota toda, porque eu já não vou dar mais nenhuma outra nota, a não ser essa da prova de hoje. Fica ao critério de vocês. A partir de agora é brincadeira. Pergunta de número 1, e vai a 2, e vai a 3, chega na 10ª, a gente desesperado, sem saber para onde ir e o que fazer. Já a preocupação tomando conta do coração, e a gente já preocupado porque agora a nota vai ser 0. Acabou-se as possibilidades. E ele diz: continue fazendo.
eu não estou aqui para brincar com vocês. E no meio da prova, já depois de muitos pedirem misericórdia e ninguém ser atendido, o professor virou para a gente e disse assim: deixa eu ensinar uma coisa para vocês. Eu vou ensinar para vocês o que é graça. Porque eu poderia justamente dar essa nota para vocês a partir de hoje. Isso é a nota final de vocês. Mas pegue o papel de vocês, pegue a prova de vocês e rasguem essa prova. Porque vocês não merecem. Mas o nome disso é graça. Aquele homem abre a Bíblia e ele nos ensina, de modo prático, a graça de Deus por nós. Você acha que você merece alguma coisa, querido? Você acha que eu e você somos merecedores de alguma coisa? Às vezes nós achamos que somos merecedores. Às vezes nós entramos para a vida e a gente vai vivendo a brincadeira da vida e a gente vai se divertindo sem esquecer que há uma autoridade ali naquela sala. A gente vai se divertindo e brincando com a nossa história, com a nossa vida diária, com os nossos medos, problemas, pecados, sujeiras da alma, e a gente vai brincando com a vida como se de fato não existisse um Deus soberano, conhecedor de todas as coisas. Mas Deus vira para nós e diz assim: eu quero ensinar para vocês o que é graça, porque ninguém é capaz de entender o que é a graça de Deus, senão por Jesus Cristo. Você não é merecedor, eu não sou merecedor, o nome disso é graça. E este texto vai nos ensinar justamente sobre essa graça de Deus. O apóstolo Paulo, escrevendo para o povo de Éfeso, vai nos falar sobre essa graça, misericórdia de Deus. Este amor de Deus incomparável, essa misericórdia sobrenatural de Deus, essa bondade infinita do Senhor que nos alcançou em Cristo Jesus. Ele vai dizer para nós que não é por mérito, Ele vai dizer para nós que não é por aquilo que fazemos, Ele vai dizer para nós que não é por quanto investimos, mas pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus, pelo amor de Deus. É somente pela graça do Senhor Jesus Cristo que nós temos a salvação em Cristo Jesus. Enquanto muitos na época da reforma gritavam seus dogmas, gritavam sua instituição, gritavam as leis humanas, fazendo este povo andar por comportamentos inadequados à palavra de Deus, pelas vendas de indulgências, por colocar pessoas acima de Deus, por colocar sobre o outro uma autoridade no qual a Bíblia não diz que assim deveria ser. Há um homem que ouve a palavra do Senhor, há um homem que entende a palavra do Senhor, não por ele, não por seu mérito, não por aquilo que fez, não por quantas vezes leu as Escrituras, mas porque Deus, na sua infinita graça e misericórdia, fala de modo bondoso e gracioso ao coração deste homem, e ele entende a graça de Deus. Meu querido, você pode ler a Bíblia de trás para frente, de frente para trás, e nada entender. Você pode ler a Bíblia todos os dias, mas é somente pela graça e misericórdia do Senhor que algo extraordinário vai acontecer dentro de você. É somente pela graça de Deus que vamos entender o amor do Senhor. É somente pela graça de Deus que nós vamos entender quem nós somos. E este texto vai nos mostrar, queridos, que como nós estávamos. Para você entender graça, você tem que entender um pouco quem você é. Para você entender a graça de Deus, você precisa compreender quem nós somos. Nós estamos mortos, diz a palavra do Senhor, mas ainda amados por Deus. Nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. A nossa condição era estar sem a graça. Mas Deus, de forma misericórdia e graciosa, Ele agiu em nosso favor. O texto nos diz, queridos, versículo 1, vamos ler juntos a palavra do Senhor. Verso 1, vamos lá.
e Ele nos deu vida, estando nós mortos nos nossos delitos. Versículo 2, leamos: nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Paulo aqui nesse texto, ele não está fazendo uma metáfora, Paulo não está fazendo uma ilustração, o nosso Deus não está mostrando uma comparação, o nosso Deus está dizendo quem nós somos, quem sou eu, quem é você sem Jesus. Paulo está dizendo para nós, e o nosso Deus nos mostrando, quem somos nós sem a graça, quem somos nós sem o Evangelho Salvador, quem somos nós sem a esperança eterna, que é Jesus Cristo. E quem somos nós? Nós somos um povo morto, nós somos um povo sem vida, nós somos um povo que estamos vivendo nos delitos e nos pecados. Assim é aquele que vive sem Deus, assim é aquele que vive longe da graça. Ele está aqui neste momento escrevendo a realidade daquele que vive sem Deus. Ele pode falar, ele pode respirar, ele pode pensar, ele pode fazer muitas coisas, mas não há vida, não há salvação. Este indivíduo pode desenvolver muitas coisas, ele pode ter muitas habilidades e dons que o próprio Deus mesmo deu para ele, mas esse coração está perdido, esse coração está sem Deus, esse coração não tem a esperança eterna, e tudo aquilo que ele vive é para as coisas dessa terra, tudo aquilo que ele faz é para as coisas desta vida, tudo aquilo que ele pensa é para as suas próprias realizações, todos os seus sonhos e desejos é para as coisas temporárias e terrenas. Não há vida espiritual. Quando nós olhamos para este texto, nós vamos ver aqui, queridos, 3 forças muito poderosas aqui nesses versículos. Dessas 3 forças poderosas, nós vamos ver que nós estamos sem Deus, vivendo na carne, nós estamos vivendo neste mundo, e nós estamos vivendo segundo a ira de Deus. Nós estamos vivendo segundo a direção do inferno. Quando nós olhamos para o texto, a gente vai ver 3 coisas aqui interessantes, do verso 1 ao verso 3. Nós vamos ver que nós estamos no mundo, e vivendo no curso deste mundo. Aquele que está sem Deus, ele vive na direção do mundo. Ele vive segundo aquilo que o mundo diz, o mundo dita, suas regras, suas direções, aquilo que o mundo mostra, as intenções, as coisas que o diabo direciona, lançando suas setas, lançando seus movimentos, para que este indivíduo caia nas ciladas do diabo. Esse indivíduo está no mundo, vivendo segundo o curso deste mundo. Ele está vivendo segundo o príncipe da potestade do ar, ele está andando segundo as direções e atuações invisíveis do diabo, suas setas inflamadas, suas direções sendo conduzidas de todos os lados, uma visão completamente errada, promíscua, profana, uma vida longe de Deus, uma vida sem Cristo, andando segundo as inclinações da sua carne. Este indivíduo anda segundo as suas próprias paixões interiores, onde ele está sendo governado pelo seu próprio coração não regenerado, não restaurado. Como esse indivíduo vive? Ele vive como se não houvesse Deus. Esse indivíduo, ele vive como se Deus de fato não existisse, como se Deus fosse uma força, ou talvez essa força é Ele mesmo, ou talvez essa força vem de outras formas de adoração, ou talvez segundo aquilo que o mundo foi criado, essa força vem da criação, vem da mãe natureza, essa força vem de outros meios de idolatrias e formas de enxergar essa força maior. Por que isso? Porque esses indivíduos estão perdidos. Porque aquele que está sem Cristo, ele não tem salvação. Porque esse indivíduo que não tem salvação, não tem luz, não tem brilho, não tem graça, não tem a esperança eterna. Mas algo acontece.
Porque o nosso Deus não nos deixa, aquele que está em Cristo Jesus, ou aquele que foi escolhido para viver em Cristo Jesus, Ele não nos deixa viver no pecado. Ele não nos deixa viver na perdição do inferno. Ele não nos deixa viver segundo as inclinações da nossa carne, porque Deus tem um plano soberano na nossa vida. Porque Deus tem um plano glorioso na nossa vida. Aquele que entende o seu Deus e o seu Salvador, ele compreende que não é por mérito, ele compreende que não é por quanto se investe, por quantas vezes ele vem à igreja, ele compreende que não é por quantas vezes ele faz coisas para Deus, mas ele entende que é salvo por Cristo Jesus, e o nome disso é graça. O nome disso é, irmãos, graça. A graça de Deus, a bondade de Deus, a misericórdia de Deus, o sustento de Deus, o amor de Deus para com a nossa vida. Nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. O versículo 3 diz: entre os quais também todos nós andávamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas o verso 4 parece que vira uma chave maravilhosa. Meus irmãos, se Paulo encerrasse esse texto no versículo 3, e se só houvesse esse texto para entender de fato a graça de Deus, nós jamais entenderíamos o que é a graça de Deus. Mas Deus, na sua infinita misericórdia, no seu infinito amor, Ele continua o texto, para a gente poder respirar um pouco, para a gente olhar para o texto e dizer assim: ai Senhor, obrigado, não tinha um justo sequer, mas obrigado Senhor, todos pecaram, todos se extraviaram, todos são inúteis, mas obrigado Senhor. O verso 4, irmãos, é um texto que muda a nossa mente, o verso 4 vira chave, o verso 4 muda a história. O verso 4 nos diz que agora antes estávamos depravados, mas agora, eis que tudo se fez novo. Muda a história, muda a vida, muda o coração, porque Deus nos amou em Cristo Jesus. Vamos ler o verso 4 juntos comigo? Vamos lá? Verso 4 e 5, até o verso 7. Vamos lá? Lemos. Mas Deus, por causa do grande amor com que nos amou, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Mas Deus, repita essa frase comigo, vamos juntos? Mas, muda, não muda? Estávamos mortos, perdidos, sem Deus, longe do Senhor, vivendo segundo as coisas do mundo, a carne, o diabo, debaixo da ira de Deus, mas Deus, quando você olha para este texto, você não pode olhar para ele sem você olhar para Gênesis, capítulo 1, versículo 1. O que está escrito lá? No princípio, está fraco, vamos mais uma vez. No princípio, tudo começa com Deus, e tudo termina em Deus. Mas Deus, é por Ele, é para a glória dEle, é para a honra dEle, é para louvor do nome dEle que nós existimos. Mas Deus, o nosso Deus, que não é como a gente, que não pensa como a gente, que faz como a gente, mas é este Deus que é rico em misericórdia, compaixão, amor, este Deus que é rico em graça. Este Deus não olhou para nós e disse assim: é isso mesmo, é essa prova que vocês merecem, é essa nota que vocês merecem, vocês pecaram, agora vocês vão pagar. Não, o nosso Deus é rico em amor e misericórdia. Ele nos fez entender a graça,
Ele nos fez entender o seu amor. Eu quero dizer para você que está aqui nessa noite, meu querido irmão, você é salvo em Jesus Cristo, e por Jesus Cristo, e para a glória de Jesus Cristo. Nós somos salvos porque Ele nos amou primeiro. Nós somos salvos porque Ele pensou em nós primeiro. Nós somos salvos porque Ele nos amou na eternidade. É um amor que nos alcançou, é um amor que nos transformou, é um amor que nos libertou. Mas Deus é rico, irmãos. Ele é rico. E a riqueza de Deus, queridos, não é dinheiro. A riqueza de Deus não é ouro, não é prata. A nossa riqueza é dinheiro. A nossa riqueza para este mundo é pensar em dinheiro, é pensar naquilo que se corrompe. A nossa riqueza é humana, é carnal. A nossa riqueza é acumular tesouros nessa terra. Mas a riqueza de Deus é misericórdia. A riqueza de Deus é amor. A riqueza de Deus é graça. E por causa deste grande amor com que nos amou, estando nós mortos lá nos nossos delitos e pecados, Ele nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Ai, pastor, então não é por quantas vezes eu venho à igreja? Quer dizer para você que não. Ai, pastor, não é por quanto que eu coloco aqui nessa caixinha? Quer dizer para você que também, né, não. Uai, pastor, não é por fazer bondade? Também, né, não. Eu quero dizer para você, querido, que é pela graça, pela fé em Cristo Jesus. Deus tira toda a possibilidade humana para que a gente olhe apenas para Ele. Porque a gente gosta de querer ser um pouco parecido com Deus, né? A gente gosta de ser um pouquinho como Ele. Já nos mostrou isso os nossos primeiros pais, lá em Adão e Eva. A gente gosta de fazer uma barganha com Deus, para dizer, ah, Deus, eu vou investir, mas lembra daquele negócio que eu te pedi? Com Deus não é assim não. Ah, Deus, eu vou na igreja, e eu vou fazer uma promessa. A minha promessa é que a partir de hoje, eu vou ser assim, e assim, e assim. Querido, se você fizer assim, louvado seja Deus. Se for coisa boa, melhor ainda. Mas encontrar a salvação pelo que você faz, você não vai encontrar. O nome disso é graça, queridos. O nome disso é amor. A gente precisa olhar para esse texto e dizer assim, Deus, o meu lugar era o castigo, mas o Senhor me amou tanto, que o Senhor enviou Jesus para mim. O Senhor me amou tanto, que não é pelo que eu faço, não é pelo que eu digo, mas é pela tua ação na minha vida, é pela tua salvação na minha vida, é pelo teu olhar, teu amor e graça, que alcançou o meu coração, dizendo, vem cá, filho, vem cá, deixa eu falar com você uma coisa, vem cá, deixa eu transformar teu coração, deixa eu te falar. Quando Deus quer mudar a nossa história, Ele não pede licença para você e nem para mim. Quando Deus quer mudar a nossa história, Ele não marca na nossa agenda. Quando Deus quer mudar a nossa história, Ele não está nem um pouco preocupado se você está fazendo muitas coisas ou poucas coisas para Ele. Quando Deus quer mudar a nossa vida, querido, Ele entra, Ele transforma, Ele restaura. Está Paulo lá, achando que está na vontade de Deus. E Deus diz assim, vem cá, deixa eu te ensinar o que eu quero para a tua vida. Vem ter um encontro verdadeiro comigo. Vem, Paulo, que daqui para frente tudo vai ser diferente. Às vezes a gente está achando que está fazendo coisas para Deus e vamos para o céu. Eu quero dizer para você, querido, que fazer coisas para Deus não te leva para o céu. Eu quero dizer para você, querido, que é somente pela graça de Deus. Mas Deus é rico, e por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos nos nossos delitos, Ele nos deu vida juntamente com Cristo, porque a vida não está em nós, a vida está em Jesus, a vida está nele, nosso Salvador.
Ele é a vida, Ele é a luz, Ele é o pão da vida, Ele é a água da vida. Ele é tudo o que nós precisamos. A vida está nele, a salvação está nele. E Deus disse: por meio de Jesus, vocês estão salvos. A ação de Deus na salvação, ela é descrita no texto de 3 formas maravilhosas. A primeira forma espetacular e extraordinária da ação de Deus na salvação é que Ele nos deu vida juntamente com Cristo. O que Ele fez? Ele nos regenerou. Ele nos regenerou. Inclusive, esse foi um tema do meu fechamento do seminário. Este foi o tema da minha monografia. A regeneração como obra do Espírito Santo. Não é por nós, mas é por Ele. Não é por aquilo que fazemos, mas é por aquilo que Ele faz em nós. Ele nos deu vida. Quem te deu vida, irmão? Deus. Quem te trouxe a salvação, meu querido? Deus. Quem aplicou esta salvação na sua vida, querido? Deus. E se você que está aqui nessa noite ainda não entendeu isso, se você ainda está vivendo o segundo curso deste mundo, eu quero dizer para você, meu irmão, volte seu coração para o Senhor, se arrependa dos seus pecados, anda com Cristo, viva com o Senhor, tenha um relacionamento verdadeiro com Deus, se arrependa dos seus pecados, viva com o Senhor, se relacione com Deus, ande com Cristo e diga: Deus, tem misericórdia dos meus pecados, Senhor, e me ajude a ter intimidade contigo, me ajude, Senhor, a entender essa graça, porque não é por mim, não é por meu mérito, mas é pela ação do Senhor na minha vida, é pela bondade do Senhor na minha história. Ele nos deu vida juntamente com Cristo, Ele nos ressuscitou com Ele. A união com Cristo nos faz ressuscitar da morte para a vida. A nossa união com Cristo nos faz entender que a gente estava tudo morto espiritualmente, mas Ele nos deu salvação eterna, vida eterna, alegria eterna, e Ele nos fez ressuscitar com Ele. Louvado seja Deus, queridos. Quero dizer para você, meu irmão, que você não está morto mais, amém? Eu quero dizer para você, querido, que a sua vida tem sentido. Eu quero dizer para você, meu irmão, que você não está morto mais, porque há um Deus que se revelou em Jesus Cristo, e este Deus é o nosso Salvador, é o nosso Deus eterno, é aquele que se preocupa conosco, é aquele que nos amou lá na eternidade e se revelou a nós no dia de hoje. Da forma que, se você, querido, morreu hoje, que diz o apóstolo Paulo? Que diz Paulo? O viver é Cristo? Ah, vocês lembraram, né? Que diz Paulo? Viver é Cristo? Você vai para a glória, meu querido, você vai para onde? Se Jesus te ceifar hoje, para onde você vai? Você vai viver com Ele eternamente? Deus tem um plano na sua vida, querido. Isso traz paz para a gente. Isso traz paz para o cristão. Saber que nós temos a eternidade nos aguardando em Cristo Jesus. E por fim, Ele nos assentou nos lugares celestiais. Sabe o que Ele deu para a gente? Autoridade. Ele nos deu comunhão. Ele nos fez assentar nos lugares celestiais, irmãos. Ele nos fez assentar nos lugares da glória, da majestade. Ele nos fez assentar nos lugares soberanos da eternidade. Ele nos fez assentar naquele lugar, queridos, que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem jamais penetrou em coração humano, aquele que, o que, irmãos? Aquilo que Deus tem preparado para a gente. Você não viu? Eu também não. Mas Ele trouxe Jesus para a gente. E nós vamos nos assentar com Jesus Cristo eternamente. Ele nos fez assentar no lugar da comunhão, da mesa. Você vai ceifar com Ele. Você vai ceiar com Ele. Você vai comer com Ele. Nós iremos nos relacionar com Ele eternamente. O nome disso é graça. Não foi você e nem eu, foi Deus.
foi graça. Uma das essências das solas é entender que nós somos alvos da graça de Deus. E hoje somos salvos em Cristo Jesus. Não por mérito, mas por obra exclusiva do nosso Deus. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Para que a gente possa resumir claramente o que as solas da graça nos ensina, ou a sola da graça nos ensina, nós vamos entender que é pela graça a causa da salvação. Nós vamos entender que é mediante a fé o meio pelo qual nos aproximamos de Deus. Nós vamos entender que isso não vem de vós, é obra exclusiva de Deus. Ele nos exclui dessa. Não é obra humana. É dom de Deus. É o reforço, acima de tudo, da origem divina, do nosso Salvador, da soberania do nosso Deus. Não é de obras, porque Ele rejeita toda e qualquer possibilidade humana, para que ninguém se glorie. A glória não é nossa, a glória é de Deus. E depois que eu e você entendemos isso, o verso 9 e o verso 10 nos diz, apenas o verso 10, vamos ler juntos? Leamos. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. A graça de Deus vai nos ensinar que agora nós temos uma grande missão. E a missão que nós temos agora é prosseguir, não podemos parar. A igreja de Cristo precisa avançar. Você precisa prosseguir, querido. Você precisa continuar, porque nós somos feituras dele, criados em Cristo Jesus, agora sim para as boas obras, para que o mundo veja, para que os nossos vizinhos vejam, para que a nossa família veja quem é Deus e o que Ele faz em nós e através de nós. Nós somos criados para as boas obras, porque esta graça nos transforma. Então agora o meu jeito de falar é diferente. Agora o meu jeito de pensar é diferente. O meu jeito de agir é diferente. Agora a forma como que eu lido com o meu esposo, com a minha esposa é diferente. E agora como eu lido com os meus amigos, com o meu patrão, com os meus colegas de trabalho, é diferente. Porque agora que Jesus entrou no meu coração, agora eu penso como Deus, eu devo falar como Ele fala, eu vou fazer como Ele fez. Porque agora eu sou um discípulo do Senhor Jesus. Eu vivo para ser uma bênção neste mundo. Quero dizer para você, querido, Deus te chamou para ser uma bênção neste mundo. Deus te chamou, não para que você se orgulhe do que você é, não para que você bata no peito a arrogância, mas para que Ele seja glorificado, para que você e eu nos humilhemos e para que vidas sejam transformadas através de nós. Como a canção que começamos a cantar no culto desta noite, o Deus de todas as gerações. É este Deus que vai nos ensinar e nos usar, para que eu possa ser uma bênção na vida das crianças dessa igreja, para que você seja uma bênção na vida das crianças dessa igreja, para que eu e você sejamos uma bênção na vida dos adolescentes, jovens desta igreja, para que as gerações atuais e futuras vejam o amor de Deus em nós. Tem uma turma aí que está passando. Tem uma turma aí que Deus está ceifando. Deus pode dar mais uns 10 anos para uns aí. Deus pode dar 20. Amém, irmãos? Mas Deus está levando. Você sabe disso, não sabe? Vocês sabem disso, não sabe, irmãos? Quem já chegou nos 70 e nos 80 aí, Sebastião? Deus vai levar. Entenda isso, irmãos. Deus vai levando. Deus vai levando.
Deus vai levando, irmãos. Agora a questão é o que nós estamos fazendo para as futuras gerações. Deus está levando. E a pergunta é, qual é o meu legado que eu estou deixando para a minha geração? Como nós estamos marcando as gerações do presente? Como nós estamos sendo influentes na vida daqueles que estão ao nosso redor? A gente está sendo bênção ou a gente está sendo um problema? Como você está sendo bênção lá no seu trabalho, querido? Como as pessoas te veem? Como as pessoas olham para você? Como elas te admiram? O que elas falam de você? Se a gente fizer uma pesquisa com os nossos vizinhos, sem eles saberem, e se a gente for lá na casa do vizinho e perguntar assim, fala um pouquinho sobre mim, o que ele vai falar da gente, hein? Para pensar rapidinho aí. O que seu vizinho vai falar de você? O meu vizinho é sensacional. O meu vizinho é maravilhoso. Ele é relevante para a gente aqui. O meu vizinho, ele não pode ir embora daqui jamais. Se ele pensar em mudar, eu mudo com ele. Opa! Olha que peso lindo aí. Agora, se o seu vizinho disser assim, vai tarde, posso saber, querido, que você precisa repensar muita coisa. Posso saber que você tem que repensar muita coisa. Qual legado você está deixando para a sua geração? Tem gente que partiu da nossa vida, que a gente diz assim, por que Deus? Por que Deus? Por que a gente não passou mais um tempinho juntos, Deus? Foi tão bom. Por que Deus? Irmãos, por quê? Agora só fica aí no porquê, viu? Fica aí no seu porquê, porque ele já foi, ela já foi. Mas essa pessoa que está aí do teu lado ainda não foi, não. Essa pessoa que está aí do teu lado aí, meu irmão, essa pessoa ainda não foi. Ela está aí do teu lado, sabe para quê? Para que você possa ser uma bênção nessa vida. Marcar essa família que está aí do teu lado. Marcar esse irmão de forma linda. E quando eu digo marcar, não é para machucar não, viu gente? Não é para causar machucado não é isso não. É marcar de forma relevante. Dizer assim, deixa eu te falar, você é essencial para a minha vida. Você é essencial para a minha vida. Eu espero que as pessoas que estão ao seu redor digam isso de você. Eu espero que o mundo diga isso de você. Eu espero que Jesus diga isso de nós. Você é essencial. Você é importante para a nossa geração. Seja bênção, filho. Meu irmão, seja uma bênção. Meu irmão, seja um alvo da graça de Deus. Meu irmão, seja instrumento de Deus. Meu irmão, seja uma ponte. Meu irmão, seja uma flecha na vida de alguém. Meu irmão, seja relevante, seja necessário para a sua sociedade. Meu irmão, seja alguém importante para as pessoas do seu lado. Que o mundo veja Jesus em você. Tem muita gente perdida nesse mundo, queridos. Tem muita gente carente da graça de Deus. Tem muita gente carente de um olhar, de um toque, de um abraço, de uma gentileza. Tem muita gente carente de algo muito maior, que é a salvação em Jesus. Tem muita gente carente dessa palavra, irmãos, mesmo eles não sabendo disso. Tem muita gente carente dessa palavra, que transforma, que liberta, que restaura, do mesmo jeito que você um dia foi transformado. Tem muita gente que precisa dessa Bíblia aqui, querido. Seja relevante, seja uma bênção, seja um verdadeiro discípulo do Senhor Jesus. Ame mais, abençoe mais, frutifique mais. Na semana passada nós encerramos dizendo que depois das trevas, luz. Esta era uma expressão da reforma. Depois das trevas, luz. Porque a palavra de Deus é a verdadeira luz.
Hoje eu encerro dizendo para você que depois das trevas, luz. E essa luz tem nome: Jesus. Seja luz. O Ministério de Louvor vem à frente. Vamos ficar em pé, irmãos.